Olá, eu sou o Luiz e esse é o Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. Eu estou aqui com meus amigos Ramon e Roberta e hoje nós vamos conversar sobre fungos com a professora Rafaela Costa Bonugli Santos. Professora, se apresenta pra gente, por favor. Então, eu sou professora de microbiologia, né? Eu sou bióloga, minha formação, meu doutorado é em ciências, focado então para microbiologia e o pós-doc na biotecnologia. E eu atuo no curso de Ciências Biológicas e de Biotecnologia na Unila, desde a microbiologia clássica, então nas disciplinas mais básicas de micro, até as mais avançadas aí de aplicação desses micro-organismos na biotec. Professora, eu não entendo nada de fungos, Vamos então lá. vou começar pelo básico. Qual que é o papel dos fungos no ecossistema do planeta? Os fungos, como todos os organismos, né, eles fazem parte do equilíbrio biológico, o equilíbrio natural do ecossistema. Então, cada organismo tem a sua função. Os fungos, eles têm como função principal, né, no equilíbrio, é a decomposição. Então, eles são os nossos recicladores naturais. A gente diz que eles são a base da cadeia biológica, porque eles vão degradar, decompor a matéria orgânica, que está morta no solo, na água, para liberar nutriente para o próximo membro dessa cadeia, né? Então, eles reciclam aquele material que a planta absorve para conseguir se desenvolver, que outros animais conseguem utilizar para nutrição. Então, para o fungo crescer, ele quebra essa molécula em vários pedacinhos e absorve um pouco e o resto ele mantém lá no habitat que ele está crescendo. Além da decomposição, né, nesse processo, a gente diz que eles têm um papel importante no ciclo do carbono. Acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho do ciclo, qual que é o impacto no efeito estufa, né? Então, eles ajudam no processo de fixação desse carbono no solo. E aí, esse carbono não fica na atmosfera, resultando aí no efeito estufa. Então, eles têm todo um papel no ecossistema. A partir do momento que a gente diminui essa diversidade, a gente vai ter consequências, né, os efeitos biológicos da ausência desses decompositores. Mais ou menos assim. Professora, e qual que é o potencial biotecnológico dos fungos? A gente pode começar falando um pouquinho desse potencial nesse princípio de decompositor, né? Então, os fungos, eles são heterotróficos, essa palavra é um pouquinho difícil. É a mesma coisa que a gente, eles não produzem o próprio alimento, que é diferente das plantas, que são autotróficas. Então, eles precisam dessa matéria orgânica para se desenvolver. E eles excretam para fora do corpo moléculas, que a gente chama de enzimas, principalmente, que vão quebrar essa matéria orgânica em vários pedacinhos. E é aí que eles se alimentam. Essa capacidade de quebrar a molécula em vários pedaços, a gente consegue transformar também poluentes ambientais. Então, a gente já tem um dos papéis da biotecnologia, é essa decomposição, que a gente chama, essa degradação de poluentes ambientais. Mas acho que o clássico papel biotecnológico é a produção de alimentos, né? Então, aí a gente tem o pão, a cerveja, o queijo gorgonzola, lá, o queijo mofado, esses todos que a gente sabe aí de impacto. Tem os antibióticos, né? A penicilina, que é um dos, junto com a fermentação, é um dos primeiros processos biotecnológicos de aplicação dos fungos, mas vai muito além disso. Assim. A gente não tem muita consciência que tudo no nosso dia a dia veio alguma coisa produzida por um fungo. Desde o detergente que a gente lava a louça, né, o detergente que a gente lava a roupa, ele é de uma enzima que um fungo que produziu numa indústria. Então, assim, a área de aplicação é saúde, é ambiente, é industrial, é alimentos, então, assim, tem vários ramos. E isso tudo vem desse princípio dele liberar essas moléculas aí pro ambiente externo, assim, mais ou menos. Desses alimentos eu lembrei que a gente tem a kombucha, que é... Isso, que tá na Tá moda. super na moda, e o kefir, né, que também... Isso. Tanto a kombucha como o kefir é um conjunto de micro-organismos, né? Então, aquela associação é que vai dar aquele potencial probiótico que a gente fala desses alimentos, né? Aí eu até queria também contar uma historinha assim, que eu sempre uso assim na aula. A gente sabe, por exemplo, que o fungo promove a produção do álcool, né? Então, a fermentação que vai gerar o álcool.
Mas a gente nunca parou, né, normalmente, assim, para pensar o caso do vinho, né? Se a gente pegar suco de uva e misturar álcool, a gente vai ter um suco alcoólico, mas não vai ter o sabor do vinho. E o fungo está nesse papel, né? Então, na hora que ele está fermentando, produzindo esse álcool, ele produz um monte de outras coisas. Então, são os compostos que a gente chama de metabolismo secundário. Vem em segundo lugar, assim, no crescimento do fungo. E esses compostos é que vai dar o aroma, que vai dar aquela sensação. Então, vinho com sabor de chocolate, aroma, flavor de baunilha, de onde veio isso? É o metabolismo secundário. Então, hoje a gente tem algumas indústrias de alimentos que elas são especialistas em produzir esses bioaromas. Eles crescem o fungo, extraem o composto, volatiliza ele, né, concentra só o que tem o cheiro, o aroma e vende para a indústria de alimentos. Então, no alimentos, assim, é gigantesco. Desde a parte sensorial até a parte da saúde, que são os probióticos, todos. Professora, e tratando sobre fungos, né, a gente tem esse uso mais industrial, né, que trabalha com escala, e desse uso caseiro, né, da manipulação da kombucha, desses alimentos. Tem risco da gente... quais são os riscos, né, dessa manipulação caseira de alimentos com fungos? São coisas ancestrais, né? São conhecimentos ancestrais, né? Eu não vejo, assim, um risco biológico. Eu acho que esses fungos que fazem parte aí, né, desses alimentos, que têm esse potencial... são fungos que o nosso corpo consegue combater caso haja algum efeito tóxico, né? Geralmente, esses fungos, eles não produzem moléculas tóxicas para o nosso corpo. Então, da kombucha ou do queijo, assim. Então, uma pessoa com imunidade normal, ela, caso tenha algum composto que pode interferir, controla, né? Então, não são grupos patogênicos. É bem conhecido, assim, a característica dos fungos que podem causar doenças, né? Então, tem os decompositores, que é aquele que eu contei para vocês. Aí a gente tem os simbiontes, que são esses da kombucha. Então, o simbionte é quando um organismo ajuda o outro, né? E aí aqueles que a gente usa como probióticos são os simbiontes, que eles têm algum efeito para o nosso corpo. Quando o que é a kombucha, né? A kombucha é uma mistura de organismos, aí eles estão crescendo e estão liberando ácidos, estão liberando álcool, né? Tem um processo, e estão liberando gás. E aqueles metabolismos secundários têm efeito benéfico para a nossa saúde. Então, eles são simbiontes para a gente e não causam, assim, efeito. A gente sabe que não tem nenhum efeito patogênico. Dificilmente, acho que vai prejudicar esse uso caseiro. Né? Esse daí é bem controlado, bem tranquilo. Legal. E quando a gente fala nos fungos, né, sempre tem, pelo menos pra gente que é de alguma geração atrás, né, que eles são da década de 80, 90... eu também sou. Somos jovens. Somos todos. Somos jovens. Jovens adultos. Tinha um pouco do estereótipo, assim, né, de que fungos fazem mal, outros fungos fazem bem. Isso, acho agora, ainda mais com a popularização da kombucha e outros alimentos, talvez esteja decaindo, assim. Ainda você o acha... preconceito, né? Preconceito, o preconceito aí de... Não, existe, assim, todos os organismos, e aí a gente tem no Ministério da Saúde uma classificação oficial dos micro-organismos quanto ao risco patogênico, né? E aí começa com o risco 1, que é aquele que não tem um efeito significativo, não causa risco, tem controle, e vai aumentando, risco 1, 2, 3, 4, até os mais patogênicos, assim. Os fungos, eles estão sempre no risco 1 e 2, dificilmente a gente tem fungos assim tão impactantes. Então, realmente está desmitificando essa história, né, de que eles causam assim, muita doença. A gente está vendo mais o lado bom deles do que o lado ruim. Mas eu sempre reforço assim, que os patogênicos, para a gente principalmente, né, é um problema porque a gente não tem um medicamento que age especificamente no fungo. Diferente da bactéria, que tem a célula diferente, a gente ataca aquela célula. O fungo, a célula é muito parecida com a nossa, né? Ele tem uma estrutura celular eucariótica igual a nossa. Então, a hora que a gente coloca um remédio, a gente não distrai só o fungo, distrai a nossa célula. Então, todo mundo sabe como é difícil tratar uma micose do pé, né? Ninguém vai morrer de micose, mas vai demorar para sarar. Porque isso, o medicamento ele não pode ser tão efetivo se não é tóxico para a gente. Então, apesar dele
eu sempre falo que eu vejo o fungo mais pro bem do que pro mal. Só que aqueles que causam, né, algum impacto, eles têm uma dificuldade aí para tratar. Realmente, a gente tem que pensar um pouquinho, a ciência tem que trabalhar um pouquinho mais nessa linha mesmo, de achar efeitos diretos para o fungo e não para a célula. Legal. Professora, e como que funciona a utilização dos fungos em processos de biorremediação de ambientes? De ambientes, né? Eu acho legal a gente diferenciar a palavra biorremediação. Até nas ciências biológicas, na universidade mesmo, a gente confunde um pouco o uso dessa palavra, né? Biorremediação é remediar, é voltar atrás. Então, é um termo que a gente usa para ambientes impactados. Então, eles estão contaminados, degradados. E aí, a gente pode usar várias formas para tratar aquele ambiente, né? E quando a gente usa um organismo biológico, é que a gente biorremedia. A gente faz o processo de biorremediação. Pode ser planta, tem uma série de organismos que podem ser usados. Os fungos, eles têm esse potencial de biodegradação. Então, eles pegam uma molécula e degradam essa molécula, e aí eles vão biorremediar aquele ambiente. A biodegradação, assim, só para a gente deixar ela bem simplesinha, vamos pensar numa corrente cheia de anéis, né? Ligados, assim. Aquele composto, corrente comprida, ele é muito difícil de se quebrar e de se romper. E tem aquela toxicidade, aquele potencial tóxico dele contaminante. O fungo, quando ele produz aquelas enzimas, né, que ficam para o meio externo, aquela enzima vai e quebra esses anéis. Então, o que era uma corrente, ele libera cada anel. Esse anel, ele vai usar como alimento, ou ele vai deixar disponível para outros organismos usar. Então, o papel do fungo nessa biorremediação é que ele permite um uso de toda a comunidade naquele espaço em ajudar em degradar o poluente ambiental. Então, ele abre esse anel, o fungo usa, outro micro-organismo usa, outro fungo, outra bactéria, né? E aí é um processo que a gente chama de sintrofia. Dificilmente a gente vai biorremediar o ambiente só com um grupo de fungo. A gente tem que ter um consórcio. Antigamente a gente tinha muito trabalho. Vou pegar o fungo X e biorremediar. A gente viu que a gente não caminhava. Não tinha muito sucesso nos tratamentos. Hoje a maioria é consórcio. Junta micro-organismos. Esse ajuda esse, né? Eles são amigos e colegas. E juntos eles trabalham para aquela corrente se degradar completamente em gás carbônico e água, né, que a gente chama em carbono e água, e aí a gente tem a eliminação do poluente e trata o ambiente. Uma dificuldade da biorremediação é porque eles são organismos vivos, né? Então, a gente não pode pegar um rio gigantesco e colocar um fungo lá que ele vai morrer, ele vai se dispersar. Então, a gente precisa da biotecnologia trabalhar nessa questão de como tratar esses ambientes. A gente já sabe a parte biológica. A gente precisa, eu falo da engenharia, do pessoal de outras áreas, aplicando isso para que a biorremediação funcione mesmo na prática. Hoje em dia já tem vários trabalhos, mas geralmente a gente tem uma contenção. Então tem que fechar o ambiente, ou tem que tirar o solo, levar para algum lugar, tem que passar por um filtro, e naquele filtro tem os organismos presos e a água passa. Mas agora tratar um rio, né, é uma coisa complexa, mas que tem potencial. A gente só precisa encontrar um caminho aí tecnológico para fazer esse tratamento aí. Legal, professor. E acho que esse caminho você está construindo com a tua pesquisa, né, que você tem analisando, né, o potencial dos fungos com a degradação dos agrotóxicos, né? Conta um pouquinho pra gente. Isso. Essa pesquisa, ela não foi pensada nesse sentido, assim, esse é um projeto que começou já tem 3 anos, o projeto já até terminou, na verdade. O projeto, ele tinha como objetivo entender qual que é o papel do fungo nesse ambiente contaminado com agrotóxico, né? Então, o projeto começou assim: o que acontece quando coloca o agrotóxico lá na plantação com a comunidade de fungos? Eles morrem? Ou eles estão adaptados àquele ambiente e ficam lá estáveis, né? Era uma das nossas hipóteses, assim. E aí a gente viu, estudando a biodiversidade, a gente fez vários testes, e a gente viu que, como esperado,
não tem uma mudança na comunidade, estatisticamente, assim, pensando, né? Não mudou de A para B quando colocou o agrotóxico. Mas quando a gente não colocou o agrotóxico, que foi um resultado que não era esperado, alguns grupos sumiram. Então, assim, tinham 10 grupos de fungos. Sem o agrotóxico, no mesmo período que a gente testou, ficou 5. Então, o que aconteceu com aqueles outros 5? Aí a gente foi colocando agrotóxico em pequenas concentrações. E a gente viu que, adicionando agrotóxico, ele permanece. E quanto mais agrotóxico a gente colocava, mais esse grupo crescia. Ia se destacando lá no meio. Então a gente falou, opa, eles são dependentes do agrotóxico, né? Isso é esperado porque o solo que a gente trabalha, e a maioria dos solos agrícolas, eles já tem anos, né, de plantação, de cultivo, então aquela comunidade de micro-organismos já mudou. Ela já está adaptada àquela característica que é a plantação. Então a gente já sabia que não ia ter muito perfil de mudança, mas a gente achava que tinha alguns grupos que poderiam se destacar. E realmente foram esses, que eles se tornaram totalmente dependentes do agrotóxico. A gente trabalha com um agrotóxico que chama atrazina. Ele é muito utilizado no Brasil inteiro, mas principalmente para soja. Então a gente tem um uso aqui no Paraná, na região oeste, bem alto desse agrotóxico. Ele já foi proibido na Europa, por causa da toxicidade. Um problema da atrazina é que ele atravessa o solo muito fácil, ele é permeável e ele vai parar no lençol freático e cai na água. Né? E aí, só que o que acontecia? Assim, no solo, quando a gente media, ele não estava lá tóxico. Então a gente já percebeu que naquele estágio inicial, alguma degradação já acontecia. E aí que a gente foi estudar, então, será que esses fungos, que são totalmente dependentes, não são eles que estão causando essa degradação inicial, né? E aí a gente separou, vamos pegar esse grupo aí que depende da atrazina e vamos estudar separadamente. E aí foi o segundo projeto, que também já concluímos que a gente avaliou. Colocamos o fungo mais o agrotóxico e medimos, né? E a gente viu que sumiu o agrotóxico, diminuiu a toxicidade, então provavelmente aqueles fungos usam como fonte de carbono, de alimento. E a gente falou, bom, com base nisso, vamos começar um estudo de biorremediação inicial, né? A gente nem chama muito de biorremediação, porque a gente está testando ainda, a gente chama mais de desenvolvimento de um inoculante. Inoculante é um nome que a agricultura inventou, assim, para falar de produtos biológicos. Então, um produto que vai para a lavoura, que vem de bactéria, que vem de fungo, eles chamam de inoculantes ou bioinoculantes. Aí a gente separou esses grupos, que foram potenciais, misturamos eles, porque a gente sabe que um pode ajudar o outro nesse processo de degradação, né? E aí a gente veio com o primeiro desafio, que é assim, como que pode ser viável para a agricultura um inoculante que eu consiga aplicar, né? Um problema da agricultura é isso, porque são hectares, tem um efeito ambiental, tá aberto, tem chuva, tem calor, tem temperatura. Como que pode se tornar viável essa aplicação desse fungo, né? E aí a gente pesquisou e achou alguns trabalhos que é uma coisa recente, que a gente chama que a gente está imobilizando esses fungos, então a gente está prendendo eles dentro de uma partícula de carvão. O carvão que a gente usa na churrasqueira, né, é uma madeira. Uhum. Esse daí a gente chama de carvão ativado. Ele é planta morta, ele não é o tronco em si, ele é mais resíduo vegetal e ele vira um pozinho. Então ele é bem pó, é um pó de carvão. E dentro dele tem um monte de poros, né, tem vários porozinhos, e o fungo se encaixa ali. Então essa seria a nossa forma de transporte do fungo para a agricultura. Então, a gente está testando imobilizar esses fungos dentro desse microporo do carvão ativado para que o agricultor possa aplicar de uma forma mais fácil. Eles já usam na agricultura o carvão. Esse carvão ativado já é usado sozinho, sem associação. Então, agora a gente está colocando os fungos lá e estamos na etapa de teste no solo. Então, agora a gente está testando na casa de vegetação, no solo, para entender como que é o comportamento. Será que ele vai degradar quando ele está no solo? Porque, por enquanto, a gente testou no meio sintético, no laboratório.
Se funcionar no solo, a gente vai testar em vasos, né? Então, a gente vai sempre aumentando as escalas do teste. Então, aí a gente vai testar com planta. Se funcionar na planta, a gente vai para uma área agrícola de teste e testar realmente na lavoura, com os impactos aí das variáveis ambientais todos da lavoura. Então, é um projeto bem passo a passo, mas que é o primeiro que a gente está desenvolvendo assim, na Unila, nessa linha, assim. E eu acho que para a região é bem impactante, assim. Espero que a gente consiga caminhar, porque tem muito potencial de uso aqui, né, em volta da gente, assim. É um problema muito sério que a gente tem. Uma coisa legal também é que nessa formulação aí, nesse inoculante, a gente pretende não só tratar a atrazina. A gente está tentando também, a gente colocou nessa mistura alguns fungos que ajudam a melhorar a qualidade do solo. Porque a gente sabe, se aquele solo volta a ser saudável, a planta fica menos doente e aí usa menos agrotóxico, né? Que é um problema ambiental aí que a gente tem, um aumento excessivo da aplicação de agrotóxico. Eu sempre falo que é uma roda, né? Aplica agrotóxico, degrada o solo. Aí o solo fica pior, a planta fica mais doente, aí ele põe mais agrotóxico. E assim vai, aumentando. Cada ciclo da plantação é volumes e quantidades maiores de agrotóxicos. Então, a gente tem que tentar parar isso já é conhecido, a gente só não sabe como. Né? Então, a gente falou, vamos tentar unir as duas coisas, tratar esse agrotóxico e deixar esse solo bom. E aí, caso chegue uma nova aplicação de agrotóxico, o fungo já está lá preparado para tentar tratar, tentar remediar, né, aquela entrada do agrotóxico, esse caminho aí. Professora, você falou antes que os fungos estão no detergente, estão em tudo, né? E outras formas de substituição de produtos químicos por fungos? Então, eu vou falar um pouquinho como que eles estão no detergente, né? É uma substituição. Então, o sabão em pó, né, que a gente usa, ela tem uma enzima que chama lipase. Então, se a gente pegar o sabão em pó, provavelmente alguns já tem lá nos ingredientes. Na formulação tem lá uma enzima que chama lipase. Essa enzima, ela quebra a molécula de gordura. E aí ela é produzida por fungos, por bactérias. Então a indústria vai lá, cresce o fungo, extrai essa enzima, vende para a indústria de detergente. E aí na hora que a gente coloca essa enzima em contato com a roupa que está suja de gordura, ela quebra e a água consegue levar aquelas moléculas. Antes isso era feito por produto químico. Então, antes deles conseguirem formular a enzima dentro do detergente, ele era químico que a gente usava, era substância química. Mas uma outra aplicação de substituição de químicos na indústria de alimentos são os bioaromas. Então, aquele aroma do vinho, aquela história lá, a gente tem fungo que produz aroma de chocolate, de baunilha, de limão. Então, em vez de preparar um alimento com aroma sintético, artificial, químico, a gente já tem alguns casos que substitui pelos esses bioaromas. Então, produz o fungo, extrai o aroma e coloca no alimento, assim. Professora, você está falando, eu estou tentando visualizar. Eu estou tentando visualizar esses fungos. Você estava falando... porque assim, fala fungo, eu imagino um cogumelo, eu imagino aquela orelha de árvore, mas esses são fungos microscópicos. Isso é legal. Eles têm uma cultura de fungo microscópico, uma bacia com vários fungos, que estão produzindo os aromas ali. Como que funciona esse processo? É uma boa, é legal. Todos os fungos eles possuem estágios micro e macroscópicos. Então, aquilo que a gente vê do cogumelo é um estágio da vida dele. Antes dele estar grande, macroscópico, visível, ele estava lá embaixo do solo como microscópico. Então, a gente tem a base do fungo, ele é uma célula microscópica. E aí, no estágio de reprodução, ele se modifica as células e produz, então, aquela estrutura de reprodução, que é o basidiomyceto, que é aquele cogumelo, para poder liberar os esporos. Então, a única função do cogumelo, assim, é deixar os esporos possíveis, né, numa condição que o vento possa levar e aumentar a dispersão desse fungo. Só que antes disso, ele era pequenininho no solo. E aí, é isso que a gente faz no laboratório. Ele
visível a olho nu, quando a gente tem um conjunto de células, mas a gente cresce ou em meio líquido, então imagina um caldo. A kombucha, você já viu com certeza, né? Que tem aquela gosma lá, tem um nome, né? Sempre esqueço o nome daquele negócio de scoop lá de cima. É mais ou menos aquilo. Então, assim, é um fungo que ele fica bem boiando num líquido e vai crescendo, consumindo o açúcar daquele líquido e crescendo. Naquele líquido, enquanto ele cresce, ele vai liberando esses compostos. Então, libera a enzima, libera o aroma. Depois de um tempo, a indústria separa. Tira o fungo, fica com o líquido. Então, aquele líquido é o segredo. E aí, passa por processos de purificação para chegar só na molécula que ele quer e aí vende essa molécula. Quebrou toda a minha visão romantizada. Eu imaginei que era tipo um monte, era uma fazendinha de cogumelos, assim. Tem também. Tinha uma visão romantizada dos fungos. E é a secreção do fungo, né? Isso, o resto, pra ele não serve pra nada. Exatamente. O que a gente chama de secundário é que ele excreta pra fora. Tipo, eu não quero isso dentro da minha célula, não. Tchau. E é o que a gente usa, né? É o que é o nosso potencial. O álcool é isso, né? O álcool não serve pra nada pra levedura. É uma maneira dela sobreviver é produzir o álcool. Mas aí produziu, ela não usa. Então, ela põe pra fora. Então, a maioria dos compostos biotecnológicos são resíduos microbianos. Mas tem a fazendinha, tá? Tem alguns que a gente cresce em meio que a gente chama de sólido. Então, aí faz lá uns toletes de fibra, de bagaço de cana, né? Aí formam... E aí eles crescem bonitinho também. Tem também. Porque eu imaginava uma fazenda de shiitakes, assim. Parecido. Professora, quais mais benefícios a gente pode falar dos fungos em relação ao ecossistema? Mas assim, pensando no sentido de aplicação biotecnológica ou que naturalmente eles já fazem? Acho que naturalmente. De naturalmente? A decomposição, né, é o processo principal. Deixa eu pensar. Eles também são parasitas, né? Então a gente pensa no parasita como ruim, que causam doença. Mas eles têm a função de controlar os organismos naturais. Então, no ambiente também, ele parasitando um outro organismo, ele mantém a cadeia trófica estável lá, equilibrada. Que é o controle biológico, mais ou menos, né? Que a gente usou essa característica deles. Então, eles têm essa decomposição, que vai ajudar na fixação de carbono, no crescimento das plantas. Tem o processo de parasitismo e tem a simbiose. Então, se a gente pensar, assim, a vaca, né? A vaca, ela não tem, os ruminantes, eles não têm a capacidade, eles não produzem uma substância que quebra a fibra do capim. Então, eles têm o rumen, que é um ambiente perfeito, né, adaptado lá para bactérias. Hoje a gente sabe que não tem só bactéria, antigamente a gente achava que era só a bactéria que fazia esse processo, mas hoje a gente sabe que tem fungos que não usam oxigênio, que são anaeróbios lá em associação. E aí, o que a bactéria com fungo faz? Ele quebra a molécula do capim, que é muito grande, e libera o açúcar, então, para o intestino do ruminante absorver, para a vaca absorver e conseguir se nutrir. Então, se a gente tirar o rumen, a vaca não sobrevive, né? Então, acho que os simbiontes também, para o ecossistema, é indispensável aí do processo. Queria também, pensando nisso de ecossistema, falar um pouquinho de extinção microbiológica, assim. Quando a gente fala em extinção, a gente sempre lembra do macaco, né? De plantas, toda essa questão mais macro. Mas a gente está tendo muita extinção microbiológica e a gente não sabe qual é o impacto disso. Diferente dos macro-organismos que a gente vê o efeito da extinção, para a microbiologia ainda a gente não consegue, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo lá, mas a gente não consegue medir esse efeito. Pode ser que esse efeito é isso que a gente está tendo, né? Esse desequilíbrio de temperatura, esse aumento do efeito estufa. Pode ser que realmente tenha relação com o quê? Aquele fungo, aquela bactéria do solo que não está mais conseguindo fixar, porque ele sumiu, e aí a quantidade de carbono está ficando maior assim na atmosfera. A gente tem um trabalho no grupo de pesquisa que sai um pouquinho da aplicação biotecnológica, que é a vertente ecológica, que a gente trabalha no laboratório, que é no Parque Nacional do Iguaçu.
E eu não sei se vocês já viram na estrada, assim, que vai para as cataratas, uma planta pequenininha, roxinha, bem conhecida de paisagismo. Ela cresce que nem um mato, assim, ela é verde e roxinha embaixo. Eu tenho em casa. Todo mundo tem. É uma planta invasora, né? Tipo, o professor Wagner Shiva, que é o especialista nela, mas, assim, ela é uma planta que não tem inimigo natural. E aí ela tá invadindo o parque. Então, eles têm um trabalho, o pessoal lá da ecologia, para tentar estudar qual o efeito dessa planta. E aí eu entrei e falei, opa, vamos ver qual é o efeito na microbiota, né? Por causa dessa invasão aí da planta. E a gente viu que nas regiões que a planta já entrou para a floresta, assim, que não tá mais na borda, que já tá entrando, tem grupos de fungos que desapareceram. Então, assim, a floresta, em condições normais, tem uma diversidade, né? O solo, né, dessa floresta. E o solo, quando tem essa planta, muda completamente o micro-organismo. Então, é isso que a gente não sabe. Tem fungo que a gente nem conhece. Nesse trabalho, assim, a gente consegue saber que existe um fungo lá, mas ninguém sabe quem é ele. Então, e ele sumiu. Então, assim, a gente teria que voltar e fazer muito estudo de biodiversidade para conseguir entender quem que está sumindo e qual que é o impacto aí desse grupo. Então, acho que pensando em ecossistema, a gente também tem que pensar que a gente está numa cascata e que bactérias e fungos estão sumindo também. E não sabemos ainda como isso pode causar para a gente, assim, como ambiente, né, um impacto. Rafaela, então, pegando esse gancho da planta invasora, né, que você trouxe para a gente, lembro de ter visto algumas matérias, algumas reportagens falando da comunicação que existe na floresta, né, entre as árvores, entre as plantas, e citava em específico a função de um fungo, né, da importância desse fungo em fazer essa interligação da comunicação. Acredito que essa planta também deva acabar com esse processo também. O que você pode falar para a gente desse processo, dessa interligação entre plantas e fungos? Isso. Existe, já tem uma linha de pesquisa grande trabalhando com essa comunicação entre os organismos, né, no ambiente natural. E isso é uma molécula química. Então, é aquilo lá. Quando o fungo está crescendo, ele libera para fora uma substância, né, ele excreta uma substância química que a planta consegue detectar. Então, ela detecta aquela substância química e aquilo serve de um sinal para alguma função biológica da planta. Então, no sentido da extinção, é um efeito que, com certeza, tem uma consequência, né? Essa hora que a gente tira o fungo, não vai ter aquela molécula, não vai ter o sinal para a planta, então ela vai acabar parando de produzir alguma coisa, modificando o processo, tendo uma carência nutricional, geralmente. Então, a gente tem, na raiz da planta, né, a gente chama de rizosfera, aquela raiz. A gente tem bactérias e tem fungos que têm funções específicas lá e principalmente de comunicação. Então, elas avisam, agora tem um nutriente X disponível que é importante para a floração, né? Transmitindo assim para uma questão mais didática, né? Então, é esse sinal que ela dá. Agora tem amônia, você consegue formar mais folhas. Então, bem... a longo prazo, é mais ou menos isso que funciona, essa sinalização. A gente tem sinalização de fungo para fungo, de bactéria para bactéria, e tem a sinalização de fungo para planta. É um processo bem clássico aí que a gente conhece, ecológico também. E a extinção vai também nesse efeito aí, bem importante. Chama quorum sensu. Quorum sensu. Que é um nome bonito. Que legal. Dessa comunicação microbiana aí do processo. Fantástico. Professor, eu queria falar um pouco sobre etnobiologia, né? Queria entender como que as pessoas descobrem que um fungo é comestível sem morrer 5 pessoas, né? Gente, o que eu recebo de WhatsApp com foto de cogumelo. Rafa, isso daqui, posso comer? Eu falo, não! Não dá. A olho nu, não dá pra gente afirmar que aquele fungo pode ou não comer, né? As espécies, assim, são muito parecidas. Então, alguma característica que diferencia, às vezes a gente já sabe. A gente já sabe que fungos coloridos podem produzir compostos tóxicos. Então, se é colorido, tenta manter mais distância ainda. Mas tem vários brancos que a gente come e outros não, que são tóxicos, né? Então, para sair da escala da dúvida, tem que fazer teste químico.
Então, ou a gente parte do princípio da etnobiologia, que alguém já testou no próprio comunidade, né? Então, já tem um histórico de uso como alimentação. Aí a gente já pode introduzir como alimentação em outros locais. Ou quando a gente não conhece nada, a gente tem que testar. Então, a gente pega aquele fungo e faz testes. Começa fazendo o teste com organismos inferiores. Então, a gente começa para ver se ele é tóxico na planta. Depois passa para peixe, né? Então, vai todo um teste de toxicidade para rato, para liberar para consumo. O que acontece é que, na prática, é tentativa e erro, né? Então, o que a gente vê muito nas comunidades é testou, ninguém passou mal, vamos começar a consumir como alimento. E os alimentos de origem fúngica, eles têm um alto preço, né? A trufa é o mais conhecido, que é caríssimo, né? E porque é muito difícil, né? Por que a trufa é cara? Porque ela precisa de uma condição ambiental específica para ela se formar. Então, ela só quando tem aquela temperatura, aquela umidade, aquele micro-organismo, é que vai ter a formação da trufa. E para os outros fungos é a mesma coisa. Então, às vezes o fungo é de um país e lá ele cresce com aquela característica e tem aquele sabor que é agradável, né, que é atrativo. Se a gente cultivar no Brasil, pode ser que não seja tão gostoso. Né, não tenha tanto aquele impacto porque não é a mesma condição ambiental. Então, também a gente tem... É aquela coisa, o queijo suíço, né? O queijo... É por isso. É por causa do ambiente mesmo que ele vem. Mas para descobrir toxicidade, só testando no laboratório, de verdade. Nada de você comer. Nada, eu não deixo ninguém comer sem testar. E outra dúvida. Um pouco antes você falou da questão do fungo dos ruminantes, né? Tá. Que eles têm... Tal. Aquele fungo que aparece no esterco, aquele fungo branco que aparece no esterco, ele é de dentro do animal ou é um fungo que está no ambiente e se reproduz no esterco? Isso, ele está no ambiente. Ele está no solo, provavelmente, e aí como o esterco é matéria orgânica perfeita para eles, é uma delícia, aí ele acaba se desenvolvendo muito mais. Então, o solo, a gente tem que pensar assim, que ele tem um monte de micro-organismo em pequenas concentrações. Quando tem uma característica favorável, ele cresce. Então, o esterco é isso. Ele provavelmente já estava lá no pasto, e aí quando o esterco ficou lá, né, acumulado, ele aproveitou para se desenvolver. Então, aquele branquinho lá, ele é do ambiente. Esse que fica dentro do animal, ele não vem pro ambiente. Ele nem sobrevive. O ciclo de vida dele é só dentro do animal, porque ele é anaeróbico. Isso mesmo. É isso mesmo, ele não tem essa sobrevivência. Alguns micro-organismos, eles conseguem viver interno e externamente. A gente sabe disso, mas o do rumen não, ele é bem específico daquele estágio lá. Legal. Professora, a gente vai encerrar então. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma ótima conversa. Espero que tenha falado um pouquinho aí para vocês conhecerem um pouco dos fungos e dos potenciais aí deles. Sim. E para você que está assistindo a gente, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Durante o período eleitoral, os comentários estarão desativados. Até mais!